A invasão Andala foi um dos períodos de maior mudança na história de Westeros, onde a maior parte do continente passou a cultuar novos deuses e a carregar novos costumes. Se passando logo após a Era dos Heróis, tal invasão de certa forma mostra que a história se repete. Mostra a invasão de um povo mais evoluído que sai conquistando terras e implementando a sua própria cultura, varrendo assim a forma de viver dos primeiros homens e das crianças da floresta. E é sobre este tempo que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso, num cenarinho novo, um cenarinho ainda em desenvolvimento, né? Daqui pra frente vocês vão ver cada vídeo alguma mudancinha. E pra começar esse cenário, pra estrear esse cenário, nós vamos falar do mundo de Gelo e Fogo, o mundo de Game of Thrones. Como a gente já fez vídeo falando da Era da Alvorada, que era o primeiro tempo, o tempo mais longínquo da história de Westeros, e da Era dos Heróis, com a Longa Noite e tudo mais, agora chegou a hora da gente falar sobre a invasão Andala, um dos períodos mais importantes da história de Westeros e que também ditou algumas das tendências que a gente vê até hoje. Vocês conhecem, por exemplo, a Fé dos Sete. A Fé dos Sete chegou a Westeros junto com os Ândalos. Era a religião que eles cultuavam e assim eles começaram a implementar tudo isso em Westeros, deixando com que boa parte dos povos das casas de primeiros homens também abandonasse os deuses antigos. Algumas poucas prevaleceram e a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu tenho que avisar vocês, se está chegando no canal hoje, aqui tem uma vasta lista de conteúdo do mundo de Gelo e Fogo. A gente já falou de períodos, como eu já falei aqui, a gente já falou de indivíduos, principalmente da Era dos Heróis até o momento. Depois deste vídeo aqui da invasão Andala, a gente vai falar sobre heróis que surgiram na época dessa invasão, nessa época aqui, né? E também heróis do futuro, heróis de outros tempos futuros de Westeros. Então se inscreve no canal porque aqui tem muito, mas muito conteúdo mesmo desse mundo de Gelo e Fogo. Bom, a invasão Andala aconteceu logo após a Era dos Heróis, cerca de 6.000 anos antes dos eventos de Game of Thrones. O tempo exato é bastante discutível, já que registros da história verdadeira, um dos livros mais imprescindíveis da história de Westeros, esse livro que existe dentro da obra, né? Não é um livro que o Martin escreveu, é um livro que existe ali feito por Maesters, apontam na verdade para 4.000 anos no passado. A única certeza que a gente tem é que depois disso Westeros nunca mais seria o mesmo. Sempre bom lembrar que a Era dos Heróis termina com os primeiros homens e as crianças da floresta vivendo em paz, coexistindo ao longo do continente após eles firmarem o pacto, né? Um pacto que acabou com essa guerra milenar entre as duas espécies. Tudo isso desmorona com a chegada dos Ândalos e os primeiros homens e as crianças da floresta seguem juntos, mas agora tendo um inimigo mais poderoso a enfrentar. Os Ândalos chegam acabando com os pequenos reinos dos primeiros homens e conquistando as terras para si e expulsando as crianças da floresta para o extremo norte. Então, na invasão Andala, o pacto acaba. As crianças da floresta, a gente já tinha falado no vídeo anterior, no vídeo da Era da Alvorada e também no vídeo da Era dos Heróis, que as crianças da floresta e os primeiros homens eles fizeram um pacto onde as crianças mantiveram o domínio das áreas florestais. Então elas viviam nas áreas de floresta e os primeiros homens viviam nas áreas abertas, certo? Eles conviviam ao longo de toda Westeros, do norte ao sul. E com a chegada dos Ândalos, as crianças elas somem de Westeros. E agora, como a gente viu em Game of Thrones, também uma baita de uma raridade, é possível encontrar essas crianças apenas além da muralha. E essa foi certamente a espécie mais prejudicada nessa época aqui. Os Ândalos, eles chegavam sempre querendo quebrar tudo e tomar tudo na base da força. Só que nem sempre era possível, né? E quando eles não conseguiam isso, eles eram também bem convincentes no diálogo e conseguiam fazer as coisas de uma forma mais diplomática, principalmente através de casamento. Vocês vão ver nesse vídeo aqui que muitas das casas de primeiros homens de Westeros acabou cedendo culturalmente aos Ândalos justamente por conta dessa diplomacia através de casamentos, onde um Lorde Ândalo pegava uma filha e entregava a um rei dos primeiros homens, eles casavam e aquela casa agora também passava a venerar a Fé dos Sete, abandonando os deuses antigos, tudo isso para evitar uma guerra sangrenta. E vocês ouviram quando eu disse no comecinho do vídeo ali que a história se repete? Vocês lembram que os primeiros homens eles chegaram com armas de bronze que eram muito mais resistentes do que as armas das crianças da floresta? Então aqui aconteceu a mesma coisa, só que os primeiros homens agora eram os menos avançados em armas, né? Enquanto os primeiros homens tinham suas armas de bronze que serviram contra as crianças da floresta, os Ândalos vêm com armas de ferro, que são mais resistentes e também levam muita vantagem na hora da treta. Então a mesma coisa que os primeiros homens fizeram com as crianças da floresta nesse primeiro momento, na hora que eles chegaram em Westeros, os Ândalos fizeram com eles. Chegaram com armas mais poderosas, com estratégias de guerra melhores e também com outras evoluções aí que permitiram os Ândalos tomar boa parte do território do continente.
Os Ândalos foram o primeiro povo a chegar em Westeros para acabar com a paz que já durava 4.000 anos entre os primeiros homens, as crianças da floresta e todos os seres vivos que viviam ali. E eles trouxeram junto com eles um símbolo que os fãs de Game of Thrones e de House of the Dragon conhecem bem, o símbolo da fé do Sete, aquela estrela de 7 pontas. A fé do Sete então toma o lugar dos deuses antigos em grande parte do continente e é assim até os dias de hoje. Enquanto os primeiros homens eram conhecidos por seus cabelos escuros, os Ândalos eram conhecidos por cabelos mais claros. Então isso é bem importante para a gente ver qual genética prevalece até hoje dos primeiros homens e dos Ândalos. Vai lembrando na sua cabeça, as casas que têm os membros aí com os cabelos mais escuros, mais pretos, são casas que vêm sim ali dos primeiros homens, enquanto as casas que têm os seus membros com cabelos mais claros são geneticamente mais próximas dos Ândalos. Sempre houve mescla, né? Como a gente vai ver aqui, muitas dessas casas fizeram casamentos entre si, entre primeiros homens e Ândalos, mas a genética que prevalece, né, a gente consegue perceber pelas cores dos cabelos. Então vamos começar aqui a falar das regiões de Westeros. Os Ândalos chegaram pelo vale. Vocês estão vendo aí o mapa. O vale que a gente conhece hoje como Vale do Arryn foi o primeiro lugar invadido. Então assim, foi o lugar mais vulnerável possível. Quando você descobre que essa invasão está chegando, você consegue até se preparar, armar as suas defesas. O que não foi o caso do vale. Quando eles viram, chegou um monte de gente com uma arma de ferro muito mais resistente que as armas de bronze deles e começaram a tomar tudo. E os lordes mesquinhos da região então começaram a trair uns aos outros fazendo pactos com os Ândalos para traição, para ganhar terra achando que ia conquistar alguma coisa. Então já começou bem fácil para os Ândalos nesse primeiro momento. E mesmo tendo que lidar com algumas dessas traições, a Casa Royce dos Reis de Bronze liderou os primeiros homens da região para tentar manter as suas terras e por muito tempo até conseguiu, acabando com diversos generais ândalos que tentavam controlar os dedos. Senhores da guerra ândalos como os Corbrays e os Graftons foram derrotados. Só que tudo isso desmorona na Batalha das 7 Estrelas. Só da gente ver o nome da batalha a gente já sabe que quem escolheu esse nome foram os ândalos, então eles que prevaleceram na região. Toda a resistência dos Royce acabou quando o seu grande líder, o rei Hobart Royce, foi derrotado na chamada Batalha das Estrelas. Nesse conflito, a casa Ândala que venceu é uma casa que vocês conhecem, é a casa Arryn. E depois disso, o vale começa a se chamar Vale de Arryn. A gente conhece assim até hoje nos tempos de Game of Thrones. Os primeiros homens que não se submeteram à casa Arryn fugiram para as montanhas e se tornaram os clãs das montanhas do vale. Então a gente começa a contagem com 1-0 para os Ândalos. A casa Royce permaneceu existente após seus remanescentes dobrarem os joelhos e eles existem até hoje. Sir Gerald Royce, of Runestone. Agora vamos para as terras fluviais. Então depois de conquistar o vale, os Ândalos começaram a se espalhar para o Westeros. Eles foram para todos os cantos, então chegando nas primeiras terras que faziam fronteira com o vale, as terras fluviais, onde fica ali a Casa Tully, é uma dessas regiões. E uma das batalhas dessa região das terras fluviais que a gente mais conhece, mais ouve falar da época da invasão Ândala, é quando as casas inimigas Bracken e Blackwood fizeram uma aliança, né, se juntaram para impedir que os Ândalos conseguissem tomar a região. Para quem não sabe muito sobre esse conflito, tem um shortzinho que a gente explicou, porque em House of the Dragon foi mostrado isso, né? Quando a Rhaenyra tá lá recebendo pretendentes para casar, um Bracken e um Blackwood começam a se xingar e se matam ali na frente dela e ela vai embora. Craven. We're leaving. Era a série fazendo uma referência a essa animosidade que dura milênios aí. São casas que não conseguem ficar juntas, não conseguem se aproximar e mesmo assim estão sempre juntas ao longo da história, sempre envolvidas nas mesmas histórias, nos mesmos conflitos, nas mesmas situações. Aqui foi um desses momentos que eles se uniram para tentar impedir essa disseminação da cultura Ândala e essa invasão Ândala de obter sucesso em Westeros. Só que eles não tiveram sorte porque eles foram derrotados por 777 cavaleiros e 7 septões. Porém, o grande embate dessa região foi da Casa Mudge, dos Reis do Rio, ajudada pela Casa Tully. As forças dos primeiros homens aqui foram lideradas por Trisfer IV Mudge, e reza a lenda que ele lutou 100 batalhas, vencendo 99 delas. O conflito foi tão forte que o rei Rolland II Arryn, que é o rei que estava dominando já o vale, era um rei ândalo que já chegou, já conquistou o vale, ficou por ali. Ele viu que esse conflito das terras fluviais não estava dando bom para os ândalos e ele resolveu que ele mesmo deveria invadir a situação. Ele já tinha vencido uma guerra, estava todo ali achando que era imbatível e foi tentar uma segunda vitória. O Lord Ândalo Arryn venceu alguns lords menores, mas foi obliterado pelas forças de Trisfer. Foi em Old Stones, a sede da Casa Mudge, que o rei Rolland II Arryn foi traído e morto pelo rei Trisfer IV Mudge.
A derrota de Christopher veio num 7-1, quando 7 reis ândalos atacaram ao mesmo tempo. Armistead Vance é o rei ândalo que mais se destacou nessa batalha. O herdeiro de Christopher foi incapaz de conter os inimigos e não conseguiu nem mesmo manter o seu próprio povo unido. E com isso as casas dos primeiros homens também tiveram que submeter aos ândalos nas terras fluviais. Quando os ândalos não conseguiam conquistar algumas pequenas regiões deste reino, eles venciam através de acordos de casamento. E a gente falou de Old Stones aqui, que foi onde o rei Arryn morreu. Né? Pra quem não sabe, Old Stones é lar de uma das músicas mais famosas de Game of Thrones, né? O pessoal escuta. Florence and the Machine gravou uma versão dessa música maravilhosa, que é sobre a Dany de Old Stones, né? A Dany de Pedra Velha, e a gente já contou o real significado dessa música neste vídeo que tá linkadinho aqui em cima, então depois assistam que tá bem legal também. O diálogo e a diplomacia não era uma opção quando o assunto eram os deuses antigos e as crianças da floresta. Estas eram massacradas quando encontradas e todas as árvores de coração também inicialmente eram derrubadas, assim como as suas terras sagradas. A Ilha das Faces foi uma das poucas que resistiu. Após séculos de lutas internas entre os reis ândalos, a casa Justman, fundada por um bastardo das casas Bracken e Blackwood, foi a primeira casa a recuperar o controle sobre as terras fluviais. Essa casa veio de um cara que era foi gerado por duas famílias originárias dos primeiros homens. Porém, ele nasceu já na época onde os ândalos tomavam o controle das terras fluviais, então ele cresceu com os costumes ândalos, da fé dos sete e tudo mais, por isso predominância nessa região ainda segue sendo dos ândalos, né? A gente pode medir essas vitórias dos ândalos pela cultura, pela forma com que eles introduziram a sua cultura em Westeros. Então mesmo que as terras fluviais tenham ficado, depois desse conflito, sob o comando de alguém originário das casas de primeiros homens, essa pessoa, ela segue a fé do Sete e culturalmente ela é mais próxima aos ândalos. Então aqui a gente tem um placar de 2-0 para os ândalos até o momento. E agora nós chegamos nas Terras da Tempestade, onde hoje vivem os Baratheon, uma terra que a gente sabe que só tem casca grossa lá também. As Terras da Tempestade eram governadas pelos Durrandon. Vocês lembram que entre as lendas da Era dos Heróis, nós falamos sobre o fundador da casa Durrandon, que era o Durran Godsgriff, Durran Desgosto Divino. O vídeo dele também tá linkadinho aqui em cima. E vocês lembram também de um detalhe que eu falei no começo do vídeo sobre a cor do cabelo? Até os dias de hoje, os Baratheons, que são os lords atuais das Terras da Tempestade, têm esse cabelo mais preto, então isso indica também uma proximidade maior, geneticamente falando, com os primeiros homens, ou seja, os Durrandon, eles de alguma forma prevaleceram. As guerras pela conquista das Terras da Tempestade duraram algumas gerações, com os reis da Tempestade da casa Durrandon sempre prevalecendo contra os invasores. Cansados de falhar, os ândalos então partiram para o plano B, a diplomacia. Por meio de casamentos, a casa Durrandon e os ândalos se tornaram aliados com os invasores, jurando servir os Lordes da Tempestade, enquanto o rei Ormond III Durrandon abandona os deuses antigos e se converte à fé dos Sete. Isso fica ainda mais agridoce quando a gente descobre que algumas gerações antes disso, o Durran XI se aliou às crianças da floresta e conquistou inúmeras vitórias contra os ândalos desta forma. Aqui também a gente pode considerar a vitória dos ândalos, porque mesmo que os Durrandon venceram todas as tentativas, eles acabaram cedendo culturalmente à fé dos Sete, abandonando os deuses antigos, então até agora 3-0. E aí a gente chega nos brabos do norte. A situação aqui no norte ela foi bem rápida, tá, gente? Os nortenhos, primeiros homens parrudos até hoje, né, sempre endurecidos pela batalha e tudo mais, eles eram governados por Theon Stark, que tinha o apelido de Lobo Faminto. Por que é lobo faminto? Porque ele nunca estava satisfeito. Ele nunca estava satisfeito com o sangue dos seus inimigos. Ele sempre queria mais e mais e mais. Era um cara sedento por guerra. E a gente já falou dele no vídeo que a gente fala da história da casa Stark, na hora que a gente chega nos Stark notáveis. Então, para ele ter o nome dele citado entre os Stark notáveis, sendo que os Stark existem há milênios, o cara tem que ser brabo mesmo. E na hora da invasão ândala, os Stark eles se juntaram com os Bolton, isso já é bizarro, ou seja, todo o norte foi unificado para impedir que os ândalos invadissem. Então o Theon Stark, o Lobo Faminto, matou o principal lorde dos ândalos e acabou com diversos ândalos na primeira guerra que eles tiveram. E ele não estava satisfeito com isso, ele não queria só ficar esperando outros ândalos chegarem ali e matar essa galera depois. Ele pegou as forças dos Stark, as forças do norte, dos reis do inverno, e foi provocar os inimigos indo ao leste. Ele chegou lá, invadiu territórios que já estavam dominados pelos ândalos e mostrou a cabeça dos ândalos derrotados por eles. Então os nortenhos chegaram liderados pelo Lobo Faminto, cheio de cabeça de ândalos ali, estancada nas lanças, nas armas, e também segurando essas cabeças, mostrando para os ândalos, ó,
se vocês tentarem invadir o norte de novo, é isso que vai acontecer com vocês. Não venham com a gente com propostinha de fé dos 7 os caralho, porque aqui são os primeiros homens que mandam e a gente vai continuar venerando os nossos deuses antigos. Vamos continuar preservando as nossas árvores coração e também acolhendo as crianças da floresta. Demorou? Depois disso, os nortenhos voltaram lá para sua casa e nunca mais foram incomodados. Até hoje, o norte segue preservando essa cultura dos deuses antigos, dos represeiros, das crianças da floresta e tudo mais. E foi também dessa relação Ândalos e Norte que surgiu uma das histórias mais infames de toda Westeros. Enquanto estava em Forte Noite, um rei Ândalo recebeu uma torta que ficou famosa e até influenciou Arya Stark, sim, uma torta de bacon e príncipe, com um dos filhos do próprio rei. A história do Rat Cook, né, o cozinheiro rato, é bem legal e trágica ao mesmo tempo, e vai ganhar um vídeo só dela aqui no canal, então já se inscreve aí também. Com a primeira vitória dos primeiros homens, a gente tem um placar de 3-1 neste momento. Agora chegamos em Dorne, onde os Ândalos prevaleceram com os Martell derrotando as casas dos primeiros homens, Waits e Shells. Os Martell são uma casa Ândala e eles se estabeleceram ali na região, só que outros reis Ândalos também acabaram conquistando algumas pequenas terras ali, mas isso vai mudar num futuro próximo, não é na invasão Ândala, é depois, a gente já falou sobre isso no vídeo da casa Martell, só que Dorne tem uma situação bem específica nessa treta. Os Martell dominaram uma região, só que casas dos primeiros homens também permaneceram em outras terras por ali. Então Dorne ficou constantemente nessa treta, primeiros homens e Ândalos, e ninguém conseguiu chegar a uma vitória concreta. Ninguém conseguiu estabelecer os seus costumes ali de forma total e poder se declarar como o grande vencedor desse embate, então aqui dá um empatezinho. E agora nós chegamos nas terras ocidentais de Casterly Rock. Em Casterly Rock, para quem viu o vídeo da casa Lannister ou o vídeo do Lango Esperto que a gente fez aqui, há rumores e há uma possibilidade de que os Lannister, eles desde sua existência, desde o seu surgimento, eles sejam uma casa Ândala. Por quê? Porque o Lango Esperto, que viveu na Era dos Heróis, milênios antes da chegada dos Ândalos, ele havia a possibilidade dele ser um Ândalo. Muita gente acredita que ele era um Ândalo que estava sozinho por aqui explorando e acabou em uma de suas aventuras expulsando os Casterly de Rochedo ali e ficando com aquela região para ele, iniciando assim a história da casa Lannister. Os Lannister, eles não têm a cor do cabelo ali que os primeiros homens tinham, é bem possível que sim, desde sempre eles sejam Ândalos. Só que isso não impediu os Ândalos que chegaram na invasão de tentar invadir Casterly Rock, de tentar invadir o Rochedo. Os Ândalos que tentaram invadir, eles foram frustrados algumas vezes até que por meio do casamento eles conseguiram uma vitória. Após a morte de Geralt III Lannister, quem assume o trono foi o marido Ândalo de sua filha, Joffrey Liden, que assumiu o nome de Joffrey Lannister e passou a governar a região. A casa Lannister agora se torna oficialmente uma casa Ândala, mas provavelmente já era desde sua fundação. Ândalos 5-1 neste momento, e agora vamos para a Campina. A Campina foi uma região que os Ândalos demoraram muito para ir, né? Ela não fazia fronteira com o vale, então ela teve uma atenção depois. Lembra que a gente está falando de um período que se passaram milênios. Então, sei lá, pode ter demorado 100, 200, 300, até 500 anos desde que os Ândalos chegaram em Westeros até o momento que eles tentaram conquistar a Campina. Então deu muito tempo pro pessoal da Campina, né, a casa Gardner, a casa Hightower, para eles se armarem e se defenderem contra essa invasão. E a situação na Campina foi muito diferente, né? Os Redwyne e os Hightower, eles tinham frotas extremamente poderosas e os Ândalos, eles nem tentaram mexer muito lá. E quando eles foram para lá, os reis Gardner acolheram eles de uma forma muito pacífica, fazendo tratados, doando terras e também gerando casamentos. Esses reis Gardner, eles se converteram à fé dos Sete, construíram inúmeros septos. O primeiro septo estrelado de Westeros foi construído lá na Campina e foi uma transição, digamos assim, né, da cultura dos primeiros homens para a cultura Ândala, feita de uma forma extremamente pacífica. Esses Ândalos que chegaram e que foram acolhidos pelos moradores já primeiros homens da Campina, eles até protegeram essa região contra outros invasores ândalos, né? Não quiseram a treta, foi tudo de forma muito pacífica. E inclusive o Mestre Yandel escreve que raramente uma conquista foi alcançada com menos derramamento de sangue do que essa. E agora a gente chega nas Ilhas de Ferro. Apenas 1000 anos depois que chegaram em Westeros é que os ândalos começaram a invadir as Ilhas de Ferro, às vezes com o auxílio de inimigos das famílias que lideravam aquela região. Os ândalos estavam bastante estabelecidos nos arredores da região e o rei das Ilhas de Ferro,
Ferro era Rognar II Gradion. Os Gradion eram inimigos dos Greyjoy, e os Greyjoy se juntaram aos Ândalos para ajudar a tirar o Gradion do comando das Ilhas de Ferro. Depois disso, um dos outros lords do local, que também estava aliado aos Ândalos, foi quem passou a governar. Esse rei era o rei Haras da casa Hor, que também era uma casa fundada na Era dos Heróis. Ele se casou com a filha de um rei Ândalo e por isso ele conquistou o trono, mas ele não era nada popular por lá. Por quê? Porque ele tolerava a fé do Sete. Ele não seguia a fé do Sete, porque a fé do deus afogado lá nas Ilhas de Ferro, ela é muito forte, mas ele tolerava essa fé do Sete, e isso já incomodava os nascidos de ferro. Uma outra coisa que incomodava muito os nascidos de ferro é que esse rei aqui, ele prezava o comércio, não prezava os saques, né? Os nascidos de ferro, eles são conhecidos por saquear sempre, né? Um dos lemas ali da região é: nós não semeamos, a gente não vai plantar nada porque a gente vai roubar de quem plantar. Então você priorizar o comércio ao invés de saquear, de roubar e tudo mais, era um insulto aos nascidos de ferro, e por isso esse rei ele não teve muito sucesso ali na região. Já em termos religiosos, o deus afogado ele prevaleceu, e até as casas ândalas que chegaram ali cultuando a fé do Sete, tentando meio que introduzir essa religião na região, elas acabaram também abandonando a fé do Sete e apoiando agora o deus afogado. Agora vamos fazer um catadão final aqui para falar de todas as coisas, os pontos principais que os Ândalos introduziram em Westeros. Os Ândalos eles eram conquistadores, mas menos numerosos do que os primeiros homens, e por isso muitas vezes eles se casavam com filhas ou até esposas dos derrotados primeiros homens, a fim de firmar o seu controle em Westeros. Por mais que a maior parte dos primeiros homens tenha se convertido à fé do Sete, bosques com as árvores coração e deuses antigos foram mantidos após toda aquela intolerância inicial. Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que eles destruíam tudo, né? Depois eles começaram a trabalhar melhor essa abordagem, né? E começaram a preservar alguns desses jardins, desses templos religiosos dos deuses antigos. Tanto que em House of the Dragon, lá em King's Landing, quando a Rhaenyra ela tá lendo um livro junto com a Alicent, as duas ainda jovens, ainda amigas, a gente tem um represeiro ali, uma árvore coração, aquelas árvores com rosto. Os Ândalos eles introduziram a escrita, já que antes dessa época os primeiros homens só usavam runas para esculpir em pedra. Então vocês lembram quando Jon Snow leva a Daenerys lá numa caverna para falar de vidro de dragão? Tem uns desenhos lá na parede. Aquilo quem fez foram os primeiros homens e as crianças da floresta, porque naquela época, na época da Era dos Heróis, ainda não tinha a escrita. Tanto que no vídeo da Era dos Heróis eu citei aqui o Sam Tarly falando, que ele fala o seguinte: tudo que sabemos da Era da Alvorada, da Longa Noite e da Era dos Heróis foi contado por mestres, porque naquela época não tinha a escrita. A escrita e os fatos históricos escritos na época que aconteceram surge inicialmente aqui, na época da invasão ândala. Os Ândalos também introduziram as armas de aço e a cavalaria e o cavaleirismo. Então não existiam cavaleiros entre os primeiros homens. Então na Era dos Heróis não tinha ninguém com o título de cavaleiro, né? Como Jaime Lannister, por exemplo, e diversos outros personagens que assumem esse título. Como também o Duncan o Alto, a gente já fez um vídeo falando só dele, o Cavaleiro dos Sete Reinos. Esse título de cavaleiro, né, essa nobreza de certa forma, não existia até que os Ândalos chegaram e trouxeram isso com eles. Um dos costumes mais fortes que eles trouxeram foi o do cavaleirismo. Como eu já disse, a invasão ândala também marcou o final do pacto das crianças da floresta com os primeiros homens. Essas crianças acabaram sumindo de Westeros e agora são meio que vistas como lendas. Com isso, 6 dos 7 reinos foram controlados pelos Ândalos: o rei da montanha e do vale, o rei do rochedo de Casterly, o rei da Campina, o rei das Ilhas de Ferro, o rei do Tridente e o rei da Tempestade. Dorne, como eu falei, ficou empatada, e no norte os primeiros homens prevaleceram e continuam até hoje ali cultuando os deuses antigos. A cultura ândala está quase extinta em Essos, já que a avassaladora maioria deles foi para Westeros, provavelmente por medo da expansão do domínio livre valeriano e de seus dragões. E a gente já falou um pouquinho disso também nos vídeos sobre os Targaryen e sobre Valyria, então depois assistam por lá. Em relação à invasão ândala, é isso. A gente tem que reforçar mais uma vez aqui a incontestável vitória dos nortenhos, os Stark sempre liderando com essa força absoluta, e também tudo isso que os ândalos trouxeram para o Westeros, que permanece até hoje. E agora que a gente já contou sobre a Era dos Heróis e sobre este tempo da invasão ândala aqui, vocês já estão começando a entender um pouquinho mais de todos aqueles títulos, por exemplo, que a Missandei fala em relação a Daenerys. In the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men,
A gente já falou um pouquinho mais sobre os primeiros homens e sobre os Ândalos. Eu queria agradecer a todo mundo que está vendo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo porque ajuda bastante o canal. Depois dá uma olhadinha nas outras playlists de House of the Dragon. E espero que vocês gostem do meu novo cantinho aqui, desse novo cenário que ainda passará também por evoluções no futuro. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.